O quarto e último passo no processo de invenção do lugar turístico é o contrato turístico, ou seja, o acordo tácito que é passado entre uma população externa, não somente de visitantes, mas também de investidores, e uma população residente, seja ela de moradores, de trabalhadores, nesse novo setor que surge, nessa nova atividade que surge, seja ela também a população que faz parte da elite econômica ou que faz parte também da elite política, os gestores públicos. O contrato turístico ele deixa em evidência um descompasso de valores entre a população local que toma consciência apenas progressivamente do novo valor do lugar, pois esse valor não fazia parte dos seus próprios valores, e a população externa, para quem esse valor participa mais naturalmente do conjunto de seus próprios valores. O teor do contrato turístico é esse: o lugar que se torna turístico só existe por e para o turismo. O que isso quer dizer? Porque um lugar que se torna turístico só existe se houver turismo, mas se justamente o sentido dele foi dado pelo turismo, foi conferido pelos visitantes, primeiramente externos àquele local, por um olhar externo que ressignifica aquele local e que incorpora novos territórios àquele local. No momento em que o turismo, por exemplo, acaba, claro que o turismo não acaba, mas ele é interrompido por alguns momentos, como agora durante a pandemia, aquele local deixa de existir. Como assim? Vamos tomar como exemplo a Casa de Câmara Cascudo, que hoje em dia é uma atração turística, mais ou menos, não é? Daqui de Natal. Então, a Casa de Câmara Cascudo era a casa de uma família que residia ali, que era a família de Câmara Cascudo. Se não tivesse tido essa ressignificação, ou seja, essa subversão conferida pelo turismo de uma casa a um museu, a casa de Câmara Cascudo continuaria sendo uma casa de família. Então, havendo ou não turismo, como ela não tinha tido essa subversão de valor e a incorporação à oferta turística da cidade, ela não teria sido afetada, ela continuaria a existir enquanto casa. Entretanto, como ela mudou justamente, teve uma modificação, sofreu uma modificação nesse significado, hoje com a parada do turismo, ela deixou de existir. É um lugar que não existe. Ele só existe por e para o turismo. Isso implica dizer, qual é a consequência disso? Que as mudanças causadas pelo processo de turistificação são inevitáveis e são irreversíveis na maior parte das vezes. Não sempre, mas a maior parte das vezes. Então, o contrato turístico ele é positivo e ele é muitas vezes desejado pela população residente, porque são muitos os benefícios econômicos de coisas que antes não tinham o menor valor, mas esse contrato turístico também implica custos ecológicos, sociais, culturais. Um outro eixo central do contrato turístico é a sazonalidade. Então, um ponto da sazonalidade que Knafu ressalta é o seguinte: como se pode viver em um lugar que não existia antes da sua descoberta, aos olhos do resto de uma parte da sociedade, pelo menos, ou em um lugar que só existe de forma sazonal e que desaparece com os últimos turistas? Knafu aqui ressalta um problema que podemos observar em vários destinos litorâneos do nosso estado. Eu ressalto aqui com muita ênfase a Praia de Pirangi, que é um grande destino turístico na época do verão e que praticamente desaparece após o verão, após o fim do verão. Tem uma sazonalidade muito marcada a Praia de Pirangi. E as pessoas que moram ali nas cercanias, elas veem como a cidade muda totalmente após o fim do veraneio. Muitas coisas fecham, muitas coisas só existem, muitos equipamentos, muitos serviços, até mesmo serviços essenciais ao funcionamento daquela comunidade ali só existem
quando há os turistas. Quando os turistas vão embora e o destino entra na baixa estação, o lugar é colocado, como relata aqui na FU, entre parênteses, até a chegada da nova estação alta. Hotéis e comércio fechados, letreiros guardados, trabalhadores sazonais que vão embora, palmeiras embaladas, a vida permanente se contrai, na melhor das hipóteses, para as magras bases domésticas, que sempre se surpreende de a reencontrar, mesmo se ela parece em estado de hibernação. Então, ele dá assim, uma certa esperança, ele diz, é verdade, vários, digamos, atrativos que antes faziam parte do cotidiano da população, que não eram valorizados, quando eles se tornam turísticos, eles perdem aquela funcionalidade e que eles podem, inclusive, perdem aquela funcionalidade original, quero dizer, e que eles podem, inclusive, deixar de existir quando não há turismo, mas alguns eles reencontram esse valor cotidiano originário, não é verdade? É claro que não será a mesma coisa. É claro que haverá uma perda não só econômica, mas uma perda também social. Vários valores que foram ressignificados, eles não tem mais como você voltar atrás, não tem mais como você reverter o processo. Mas a vida doméstica, ela se reencontra naquilo. Algumas pessoas, inclusive, isso é relatado em várias pesquisas, se vocês forem, por exemplo, prestar atenção, reler o livro de Kiripendorf, ele fala justamente de destinos de montanhas na Suíça, que as pessoas às vezes respiram aliviadas, porque a confusão, a falta de água, a poluição, tanto atmosférica quanto sonora, a superpopulação, aquilo também sufoca um pouco as pessoas e elas respiram aliviadas quando elas podem seguir o curso normal da vida delas. Claro que não da mesma forma, com bem menos digamos assim, com muitas economias, porque tem que esperar a próxima autoestação para poder fazer um pouco de dinheiro novamente. Mas algumas coisas se reencontram e, de certa forma, há um equilíbrio. Então, a sazonalidade não é necessariamente 100% negativa. Ela também é até benéfica para que o local encontre um equilíbrio. Aliás, é uma observação que tem sido feita com relação à pandemia do Covid. O planeta está encontrando um equilíbrio, a natureza está se recuperando em vários locais justamente pela parada de turismo, pela interrupção da chegada de turistas. Em resumo, que novamente voltando ao autor, ele fala que dessa forma, em toda invenção de um lugar turístico, existe um contrato tácito passado entre a sociedade local e a sociedade global, que exprime a diferença entre a ideia que se fazem no mesmo local seus habitantes e aqueles que revelam a sua nova natureza, bem como as aptidões desiguais da população local em preencher esse espaço. Esse contrato depende ao mesmo tempo das estruturas das sociedades em contato e das forças de mudança ativas ou potenciais. Então, as mudanças, a forma como a população vai reagir, a qualidade de mudanças operadas, ou seja, se elas serão mais benéficas ou menos benéficas, depende muito também das estruturas internas das sociedades, a forma de organização, se é uma sociedade melhor organizada, se existe uma participação maior e mais ativa da comunidade nesse processo de turistificação, ou se é um processo que ele é mais alienado, é um processo que é conduzido quase que inteiramente pelas elites políticas e econômicas daquele local. Então, tudo isso é que vai determinar, na verdade, a natureza do contrato turístico. Ele não é bom nem mal em si, né? Ele é bom ou mal para aquela comunidade da forma como ele é conduzido internamente.